Quase todo mundo que perde dinheiro com Bitcoin perde porque não tem estratégia, não tem uma clareza na hora de fazer as suas compras e as suas vendas. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar qual que é o meu racional de alocação no Bitcoin, qual a proporção que eu tenho em relação à minha carteira total, qual é a minha opinião sincera sobre Bitcoin de forma desapaixonada e quais são as formas que você pode utilizar para poder comprar o Bitcoin, tá? E inicialmente aqui, qual que é o meu racional de alocação? O meu racional, ele parte da premissa que a gente precisa ter duas posições diferentes, porque boa parte das pessoas que acabam investindo em Bitcoin, provavelmente é o seu caso, se for o seu caso, comenta aqui, você quer investir no Bitcoin porque é um ativo descentralizado que acaba sendo uma reserva de valor ao longo do tempo e você quer preservar isso ao longo do tempo e por vezes você acaba utilizando um dispositivo como esse aqui, uma Trash ou uma Ledger, alguma cold wallet para poder guardar esse recurso. No entanto, à medida que o Bitcoin sobe de preço, talvez você fique tentado ali a vender parte desse teu capital acumulado em Bitcoin. E com isso, pensando nisso, tendo em vista que nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, é importante nós termos uma parte para buy and hold, que seria justamente mandar para uma cold wallet e esquecer, deixa lá para longo prazo, deixa o tempo fazer o seu trabalho. E uma outra parte do teu portfólio para ter um rebalanceamento. Eu sei que você quer ter a sensação de fazer uma venda, fazer uma compra, essa vontade é inata da nossa natureza. Então, é importante você separar, e é justamente que eu faço isso. Então, eu pego uma parte do meu portfólio e coloco para buy and hold, e aquele valor que eu mando para cá, eu não vou mais mexer. Pode subir para caramba, pode cair, é um ativo para longo prazo. Quando chegar lá nos meus 45, 50 anos, eu vejo o que acabou acontecendo. Porque se você fica toda hora vendendo e comprando, você perde o potencial de valorização futuro. Você fica mexendo e fica por vezes ancorando o preço passado. Pô, agora tá caro demais, não vou comprar e tudo mais. Então, para isso, eu gosto de ter uma estratégia de rebalanceamento. Então, nessa carteira aqui, eu vou fazer rebalanceamentos de fato com a seguinte lógica. O Bitcoin especificamente, ele não é como uma empresa que a gente consegue entender o que a empresa faz, quais são os projetos futuros dela, verificar quais são os fluxos de caixa futuros que ela pode gerar, para que a gente possa chegar num valuation e entender qual que é o valor justo daquela empresa. Bitcoin, a gente não consegue fazer isso, é um ativo bastante especulativo, é uma moeda, tem várias nuances que acabam impactando na precificação do Bitcoin. Então, com isso, como ele é extremamente volátil, eu gosto de ter uma participação onde eu vou ter uma proporção da minha carteira, que é o ideal, então digamos 5%, eu vou colocar em Bitcoin, da minha carteira total, e eu vou aumentar a posição quando ele começa a cair, então é importante ter uma política já pronta para poder aumentar essa posição, então eu faço um caixa para que eu possa ir comprando Bitcoin sem ficar dilapidando outros ativos da minha carteira, e eu vou alocando de tempos em tempos. Eu não fico esperando, o Bitcoin pode cair para 50 mil, ele pode cair para 60 mil. Eu não vou ficar esperando isso porque ele pode simplesmente ter essa queda que ele teve agora, daqui a pouco ele volta a subir, ou não, ele pode ficar lateralizado nesse mesmo patamar por um período prolongado de tempo e você ancorou sua expectativa em uma queda maior que pode não acontecer. Então é importante ter uma estrutura de caixa para você ir migrando aos poucos, juntamente com teus aportes mensais, tá? Então é essa estrutura que eu acabo utilizando. E em momentos de alta, ele chegou num patamar de topo histórico, eu começo a realizar. Então eu fico com uma proporção entre 80% em momentos de baixa alocado no Bitcoin, à medida que o Bitcoin começa a subir para os seus patamares elevados históricos, eu começo a realizar aos poucos e migrando para um caixa. E esse caixa, naturalmente, no próximo ciclo, porque você percebe que o Bitcoin ele acaba funcionando em ciclos de bull market, depois ele entra em queda, fica lateralizado, depois tem um novo bull market. Então, é necessário você se posicionar
nesse sentido, tá? Então são duas posições. Uma para buy and hold, compra um pouquinho todos os meses, aí você precisa ter a proporção adequada. Eu tenho 5% especificamente, e aí você pode perguntar, pô, por que só 5%? Porque eu não sou aquele fanático de Bitcoin que simplesmente tem que investir tudo em Bitcoin, que é o único ativo que salva a inflação negativa e tudo mais. Não sou esse cara, porém eu não sou maluco de ficar de fora de um ativo que tem um alto potencial de valorização ao longo do tempo, porém existem riscos que por vezes não te contam, e eu vou te explicar a minha visão desapaixonada sobre o Bitcoin logo mais aqui nesse vídeo. Então se você está curtindo esse vídeo aqui, já deixa o teu like e se inscreve aqui no canal, tá? Então por que eu tenho os 5%? Porque se ele se multiplicar por 10 vezes em período X de tempo, já é uma valorização relevante em relação à carteira total. Digamos que a carteira ela fique num estado igualitário ali, nenhum outro ativo caiu ou subiu. Se esses 5% eles se multiplicarem por 10, o Bitcoin vai representar 33% da minha carteira. Ou seja, foi uma alta bastante satisfatória. Trouxe uma posição relevante da minha carteira. Agora, se o Bitcoin, porventura, ele cai aos seus 70%, isso vai representar um percentual bem menor da minha carteira. Ele vai, de fato, diminuir a representatividade dentro da minha carteira, vai cair para casa dos 2%, e essa queda não me tira o sono. Afinal de contas, eu tinha 5% em relação ao total. Agora, se eu aloco hoje 33% do valor total da minha carteira e o Bitcoin cai 70%, porra, eu acredito que você aí não ficaria confortável com isso. E a maior parte das pessoas não ficariam confortáveis com isso, a não ser que eles sejam extremamente apaixonados pelo Bitcoin e tenham um caixa em outras áreas, já estão com a vida ganha e tudo mais. Acaba sendo um cenário diferente. Agora, quem construiu patrimônio ao longo do tempo, juntou seus 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões e aloca uma população exagerada e vê uma queda muito forte, esse cara vai ficar sem sono, ele vai ficar extremamente estressado, isso vai fazer mal para a pessoa, não vai fazer bem. Então é necessário entender inicialmente teu perfil de investidor e se adequar para a tua realidade. Agora eu quero problematizar um pouco aqui essa posição do Bitcoin, porque o que eu vejo são visões bastante otimistas em relação ao Bitcoin, somente os lados bons. Eu quero problematizar isso aqui para que você possa se elevar um pouco mais como investidor e não pegar somente informações que corroboram aquilo que você já acredita. É legal ter um contraponto também. Então eu estou fazendo esse papel aqui de vilão para que você possa ter esse olhar mais crítico em relação a tudo, tá? Então a gente percebe que boa parte dos investidores acabam investindo no Bitcoin porque ele funciona como uma reserva de valor. E o que a gente tem aqui, né? Que o Bitcoin ele tem uma limitação de 21 milhões, então ele é assimilado ao ouro, que tem uma quantidade escassa, então a gente percebe que a moeda fiduciária ela é muito inflacionária, porque os governos acabam aumentando a sua produção, tem a impressora, eles podem imprimir da forma que eles quiserem, e de fato, concordo com tudo isso. No entanto, na prática, uma reserva de valor precisa ter uma certa estabilidade. Né? Então é necessário que não haja uma volatilidade muito grande, porque você está preservando o patrimônio. Se você quer preservar algo, é porque você quer estabilidade. Então, se você tem 1 milhão e você quer reservar esse valor, simplesmente a gente viu agora uma queda aí de 40%. Então, esse teu patrimônio de 1 milhão aí foi para 600 mil reais. Porra! Então, não funciona hoje ainda, na data de hoje, ainda não funciona como uma reserva de valor e não deve funcionar como uma reserva de valor pelos próximos anos. Talvez lá na frente funcione mais como uma reserva de valor. Para ser uma reserva de valor, é necessário que a volatilidade seja muito menor, o que não acontece hoje. Outro ponto também, a gente percebe que existe uma correlação muito grande com o mercado tradicional. E o Bitcoin ele nasce para ser descentralizado, então é essa pegada de fugir do mercado tradicional, ser uma reserva de valor. Então, normalmente uma reserva de valor, ele tem um comportamento descorrelacionado com o mercado tradicional. Então, se a bolsa americana sobe, deveria ser um movimento oposto. Se o Bitcoin sobe, a bolsa provavelmente estaria caindo, porque é um ativo para se proteger em relação a riscos e incertezas. O que a gente vê hoje é que o Bitcoin tem um beta que é correlacionado e superior. Então, se o mercado tradicional está com apetite a risco e sobe 10%, o Bitcoin subiu seus 20%. Da mesma forma, se o mercado ele fica mais receoso, fica com medo, ele tem uma queda e o Bitcoin cai muito mais.
Então a gente percebe que existe uma correlação bastante positiva no Bitcoin, o que afasta a tese de reserva de valor no presente momento. Outro ponto também é usabilidade. O Bitcoin ele nasceu para ser uma moeda, tá? Uma moeda descentralizada que não tem a participação do Estado, para fugir do Estado. Na prática, o Bitcoin, você sabe muito bem que ele não funciona como uma moeda, né? Você não utiliza no seu dia a dia transacionando, você até pode fazer isso, mas acaba sendo uma transação cara. Por vezes você pode, se você não entende muito bem o que você está fazendo, você pode cair em um golpe, perder todo o teu capital que estava alocado no Bitcoin. Então não é algo trivial hoje fazer esse tipo de operação e nem no futuro, porque não vai ficar barato, tá? Aí a gente tem, você pode trazer, pô Felipe, mas tem ali a Lightning Network para poder fazer as transações de valores menores e tudo mais. Concordo, simplifica bastante, porém ainda não é algo trivial de ser feito. A gente percebe que existe uma competição em outras formas de meios de pagamento, né? Então você tem o Pix, que acaba sendo imediato e é totalmente gratuito. Você tem cartão de crédito, você tem Apple Pay. Então é necessário tirar aquela paixão de, pô, esse é o mundo ideal e trazer para a realidade dos fatos, né? O fato é, você tem a opção de fazer um Pix, você tem a opção de utilizar a rede Lightning Network, né? Qual você vai querer? Então a gente percebe que ainda está bem longe disso se tornar uma realidade, tá? E aí um ponto até interessante é o sentido de fugir do sistema financeiro tradicional e ser uma alternativa para quando o país está passando por um momento conturbado, né? Então, se o país está com uma hiperinflação, se o país está em guerra, é uma forma de você conseguir se proteger em relação a isso, fazer uma remessa internacional de uma forma mais fácil agora, nesse caso, principalmente quando os governos acabam impondo algumas restrições especificamente em relação à moeda corrente, né? E um ponto também em relação à descentralização. Então, a ideia da descentralização, que chama tanto a atenção do Bitcoin, né, é que ninguém controla, não pode ser manipulado e ele vai estar descentralizado entre milhões de participantes, né? Então, essa é a ideia central. Na prática, a gente tem que as whales, que são as baleias, eles controlam praticamente 90% de todos os bitcoins em circulação. E além disso, empresas privadas ou públicas têm comprado muito Bitcoin. Além disso, os governos também. Então, o próprio Estados Unidos, China, Rússia têm comprado massivamente Bitcoins. Então, você pode até perceber aqui a quantidade de Bitcoins que empresas públicas já possuem registradas em seus caixas. Hoje, empresas públicas têm por volta aí de 1,1 trilhão de bitcoins, empresas privadas 288 bilhões. A gente percebe que os governos aqui no site bitcointreasuries.net, a gente tem 650 bilhões também, ou seja, a gente percebe que a quantidade de bitcoins em circulação, boa parte estão com as whales e também com o mercado tradicional, seja através de empresas ou, pior ainda, que acaba sendo um paradoxo, né, que são os governos, né? Então, é um ativo que ele visa fugir dos governos e os próprios governos têm montado posições relevantes em relação a isso. E a gente também tem o risco regulatório. Vale lembrar que lá em 1933, quando o presidente Franklin Roosevelt estava à frente do governo, estava passando por uma crise e ele se viu ameaçado pelo ouro. Até aquele momento, o ouro ele era negociado ao par da moeda corrente, que é o dólar, né? E o governo percebeu que estava tendo uma inflação bastante grande e havia uma ameaça do ouro em relação ao dólar. O que foi feito? Simplesmente proibiu a posse privada do ouro, exigiu que as pessoas entregassem o ouro para o governo em troca de dólares e ainda colocou multa para quem transacionasse e ainda mais, até possibilidade de prisão. Ou seja, a partir do momento em que o governo perceba que o Bitcoin possa ser uma ameaça na hegemonia da moeda fiduciária, porque os governos eles
precisam ter o controle da moeda corrente. Se eles se sentem ameaçados em relação a isso, essas políticas que aconteceram lá na década de 40 podem acontecer com o Bitcoin. Então existem riscos reais aqui. Então existe a possibilidade. E é claro, não necessariamente pode acontecer da mesma forma que aconteceu no passado, mas algumas sanções mais brandas, como restringir as corretoras de operarem, colocar impostos mais pesados para poder desincentivar as pessoas a fazerem a compra e manutenção dos seus ativos. Pode proibir também os bancos de transacionar esses ativos e, por último caso, até proibir a transação de Bitcoin. E aí, por vezes, pessoas acabam sendo mais apaixonadas, mas é justamente para isso que o Bitcoin serve, para poder se proteger em relação ao governo. Caso ele queira confiscar, ele não vai conseguir pegar porque eu que tenho as chaves privadas e tudo mais. Pouquíssimas pessoas acabam fazendo esse tipo de controle. Se você utilizou alguma corretora tradicional aí, como a Binance ou qualquer outra, já ficou registrado, o governo consegue puxar que você comprou Bitcoin, porque essas empresas precisam entregar os seus balanços e os registros para o governo. Então, se esse é um ponto, não importa se você comprou lá pela Binance e depois mandou para uma Treasury como essa, o governo vai saber que você tem esses ativos. E é um grande problema, se esse for o caso. É claro que é um caso mais específico, porém é algo que é necessário ser mencionado, porque todo ativo, quando a gente vai fazer o investimento, a gente precisa verificar os prós e contras, e não simplesmente olhar para os prós, achar muito legal e investir naquilo, tá? É importante trazer os contras também. Então, qual que é a minha visão sobre o potencial de valorização? A meu ver, tem potencial de valorizar bastante ainda, mas é importante sempre trazer a bola para o chão, porque eu vejo que muitas pessoas olham para o passado, então, a pessoa começou a investir agora, aí cai no conteúdo da galera que é bem entusiasta de Bitcoin, e, cara, o Bitcoin aí de 2016 para cá, deu 10 anos, ele valorizou na casa aí de 26.000%. Se eu investir agora, mesmo que eu estou investindo pouco, daqui a 10 anos, se valorizar isso de novo, eu estou feito, né? Então eu vou investir ali e manter, não vou vender e tudo mais, né? É importante trazer para a realidade o potencial de valorização real, né? Apesar de poder valorizar bastante, esse mesmo potencial para os próximos 10 anos acaba sendo improvável, tendo em vista que hoje o valor de mercado do Bitcoin é na casa de 7 trilhões de dólares. Você tem noção do que é isso? Se a gente projeta 26.000% em cima de 7 trilhões, a gente vai ter 1.800 trilhões de dólares. Ou seja, é 17 vezes o tamanho do PIB global. Tu entende? Então, existe potencial de alta, mas aquele potencial de alta do início dos early adopters já não existe mais. Então é necessário alinhar as expectativas, beleza? E a simetria que a gente tem é positiva, né? Ele deve continuar se valorizando, ele teve quedas recentes, faz sentido você investir sim, porém com parcimônia, sem ficar se empolgando demais. E por onde você pode comprar, né? Para o buy and hold, o que eu acho interessante é utilizar uma corretora tradicional aí, como a Binance ou a KX. Você compra por lá, depois manda para uma Treasury, uma Ledger, alguma cold wallet aí para você ter uma segurança maior e até ser um fator de dificuldade a mais para você transacionar, tirar da linha aquele emocional de, vou realizar esse ganho aqui e tudo mais. É um fator a mais que acaba complicando e ajuda o teu psicológico a entender que é uma posição para longo prazo, tá? E para utilizar para rebalanceamentos naquela segunda estratégia de comprar aos poucos ali, desfazer algumas posições, eu acho legal utilizar o mercado internacional. Então, uma corretora tradicional, investindo lá fora, utilizando o ETF. É a forma mais simples de fazer isso e barata. Então, eu acabo utilizando uma corretora lá fora e invisto pelo ETF IBIT da BlackRock e fechou. Agora, deixa eu te perguntar, esse vídeo aqui foi útil para você? Te trouxe algum insight? Então você precisa deixar um dedo like aí para eu saber que você curtiu esse vídeo e também deixe a tua inscrição aqui no canal para ficar a par dos próximos vídeos. Fechou, meu amigo? Forte abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau!